Olá a todas e todas, é com grande alegria que estamos em mais um momento para discutir um pouquinho, para refletir sobre essa semana tão especial, desenvolvida, organizada pelo Departamento de Educação Infantil, junto aos outros departamentos de ensino da Secretaria de Educação, e em especial com a Secretaria de Saúde, com seus excelentes profissionais que vêm contribuir com esses questionamentos, com essas reflexões, mas o mais importante, para chegar às nossas famílias, né? Hoje nós estaremos aqui com a Luísa, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, sobre o currículo dela, mas para dar as boas-vindas, eu vou chamar a nossa diretora do Departamento de Educação Infantil, a Camila, e em seguida a gente vai conversar mais um pouquinho. Camila? Olá, famílias, olá, profissionais que estão nos acompanhando hoje. Como a Adriana falou, nós estamos com a Luísa, psicóloga da rede, e que vai trabalhar com nós um pouquinho a respeito dos aspectos psicológicos. Acho que ela vai trazer algumas questões a respeito da ansiedade e de algumas outras questões que estão ali no nosso dia a dia, com as nossas crianças, com os nossos pequenos em casa. Então, hoje a gente vai conversar, né? A gente brincou com a Luísa no início, que é uma conversa mesmo, agradável, e que a gente espera muito contribuir com todos vocês em casa, para que a gente possa entender um pouquinho desse universo infantil, das questões que estão ali no dia a dia com essa criança, e principalmente auxiliar pais, mães, avós, madrinhas, padrinhos, no que diz respeito ao seu desenvolvimento infantil. Né, ao desenvolvimento infantil e à saúde emocional dessas crianças, que a gente sabe que por conta da pandemia e por conta do distanciamento social, do isolamento, né, as crianças não estão indo para os CMEs, não estão indo para as escolas, não estão tendo contato físico com os seus colegas, que isso a gente sabe que é muito benéfico, né, principalmente para a saúde emocional das crianças. Então, de que forma hoje, né, Luísa, a gente pode estar contribuindo para ajudar, auxiliar essas famílias e essas crianças e também entender um pouquinho desse universo infantil, tá? Então, Luísa, agradecemos imensamente pela tua participação e agora eu passo a palavra para a Marilu e na sequência para a Patrícia, que serão as nossas mediadoras nesse dia, nesse momento, tá bom? Marilu, é com você. Olá, olá a todos, prazer ter você, Luísa, hoje conversando conosco um pouquinho. Queria contar para vocês, antes da Luísa começar, como que é que as crianças falam da spoiler, não é assim que eles falam, que é quando a gente adianta alguma coisa, mas quero contar para vocês que teve muita pergunta da psicologia, porque nesses tempos de pandemia, a nossa saúde mental, eu acho que é uma das questões que mais se tem discutido. As psicólogas, né, Luísa, deve ser muita coisa. Então, nós dividimos em dois momentos. Vai ter esse primeiro momento que a Luísa vai falar mais da prevenção, e vai ter mais um momento com uma psicóloga para falar das intervenções, da questão do luto, na questão do Covid. Então, são dois momentos. Hoje, né, Luísa, a gente vai conversar bastante sobre a prevenção, sobre como tá, como organizar, essas questões assim. Mas assim, Luísa, muita pergunta. As pessoas estão precisando desse teu trabalho no momento e a gente agradece de você estar aqui. Eu passo para a Patrícia. Olá a todos, é com prazer e alegria que damos continuidade a essa semana, né, da saúde e educação, e trazendo um tema que, como já foi falado, é tão relevante e desafiador nesse momento, né, falar sobre saúde mental. E agradecemos desde já a tua presença, Luísa, ter aceito esse convite, trazer essas reflexões, essas dicas para que nós possamos superar esse momento da melhor forma possível, né, superar esse momento de pandemia da melhor forma possível. E passo a palavra novamente para a Adriana. Obrigada, Patrícia. E falar um pouquinho da Luísa agora, né? A Luísa que vem com o título da nossa formação de hoje, que é a promoção de saúde mental na infância em tempos de pandemia. A promoção da saúde ela deve estar presente no nosso dia a dia, porque a gente não tem que tratar a doença, né? A gente tem que estar bem, a gente tem que promover a saúde, ter essa promoção da saúde, para que a gente não precise buscar recorrer à saúde quando que o nosso organismo já não consegue comportar, às vezes, algumas demandas aí que acaba que temos que fazer tratamento, buscar outros tipos de recursos,
para auxiliar nesse processo. E para falar hoje conosco, nós estamos aqui então com a Luísa Helena Cavalletti. A Luísa, que é psicóloga e mestre em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, especialista em atenção hospitalar, especialista em transtorno do espectro do autismo, pela inclusão eficiente da Faculdade PEL, e atua como psicóloga da Prefeitura de Araucária no Centro de Especialidades Terapêuticas, o SET. Então, a Luísa, que é da nossa casa, que é uma profissional de excelência, que vem hoje conversar um pouquinho conosco sobre essas demandas, sobre essa situação tão preocupante que é a nossa saúde, para além do físico, o emocional também, né? Então, Luísa, eu passo a palavra para você dar as suas boas-vindas e começar a dialogar com as nossas crianças, as nossas famílias, os nossos profissionais. Bom, uma boa formação, um bom trabalho para todos nós. Bom, olá a todos. Gostaria de agradecer à Secretaria de Educação, à equipe, a Camila, a Marilu, a Adriana, a Patrícia, agradecer pelo convite e parabenizar pela organização da semana. Os temas estão muito interessantes, muito relevantes para esse momento. É muito importante a gente estar junto para pensar sobre tudo isso, ainda que junto online, né, não fisicamente, mas é muito importante parabenizar pela semana. Como já foi falado, né, como a Camila falou, a pandemia ela mexeu com a vida de todo mundo, né? Mudou muitas coisas e trouxe desafios diversos para todas as famílias, né? E aí as rotinas foram alteradas, né? A convivência foi alterada. Como a Camila falou, as crianças diminuíram o contato com outras crianças dentro da própria família, né? Muitas vezes não podendo ver avós, tios, primos, né? Reduziu muito esse contato, essa interação. Além disso, o apoio que se podia contar, né, uns com os outros, então, de repente, dos pais, quando estarem trabalhando, contarem com os avós, ou essa ajuda mútua mesmo, a nossa rede de apoio diminuiu por conta do distanciamento, da gente não poder estar se encontrando, então isso sobrecarregou muito as famílias, né? Então, os pais estão em casa precisando dar conta do trabalho, da rotina da casa, das atividades escolares das crianças. No caso das crianças que precisam de acompanhamentos de saúde, ainda dá conta desses acompanhamentos de saúde. E isso tudo está acumulado para as famílias fazerem muitas vezes em casa, né? E gerando uma sobrecarga mesmo. No meio disso, a gente também está vivendo um contexto de muitas perdas, né? Perdas em todos os sentidos, perdas de pessoas, perdas financeiras, perdas sociais, e isso tudo aumenta bastante o estresse, a ansiedade, é um tempo de insegurança, a gente não tem ao certo quando que as coisas voltam para uma rotina anterior, se voltam de um jeito diferente, então muitas mudanças para todos, né? E aí, o que a gente tem visto nas crianças? O que tem aparecido nesses tempos que os pais têm contado para a gente, que tem sido observado? Muita irritabilidade, ansiedade, medo, a dificuldade de se concentrar, agitação, recusa das atividades, às vezes atividades simples da rotina ou as atividades escolares mesmo, não aceitar fazer, sentimento de tédio, solidão, as alterações de sono, de alimentação. Tem crianças que estão indo dormir muito mais tarde do que o horário que iam antes, acordando tarde, ou acordando várias vezes à noite, não conseguindo dormir. Algumas crianças que já comiam de tudo, né, já tinham uma alimentação bem variada, recusando os alimentos, muito mais restrito, ou comendo demais, né, pelo excesso de tempo em casa, pela ansiedade, às vezes buscando mais a comida do que buscavam antes, né? Alguns atrasos também do desenvolvimento ou regressões, então algumas crianças que não estão falando como falavam antes, né? Ou já tinham desfraudado e voltaram um pouquinho atrás nesse desenvolvimento, né? Voltaram a
a fazer xixi na cama. Então, a gente tem escutado muitos relatos nesse sentido, né? E aí, é claro que num tempo de tantos desafios para todos, é esperado que a gente tenha reações, né? E que a gente sinta os impactos disso, né? Tanto os adultos quanto as crianças. Algumas reações são até uma adaptação a esses tempos, né? Mas a gente precisa estar atento para quando que isso vira um sinal de risco, quando que a gente precisa ter uma preocupação maior, buscar ajuda, que é o que a psicóloga Carla vai conversar com vocês na fala dela. Bom, então, como a gente pode amenizar esses desafios ou ajudar as nossas crianças a manter a saúde mental nesse período, manter um bem-estar dentro do possível, né? Com todos esses desafios, com todas essas mudanças. Quando a gente pensa em saúde mental da criança, a gente considera como a capacidade da criança de experimentar as emoções, de se regular, de expressar essas emoções, formar vínculos, relações com outras pessoas que sejam vínculos positivos, né, saudáveis, e a partir disso explorar o ambiente, aprender. E isso tudo é muito importante para o desenvolvimento social e emocional. Para que isso aconteça, o ambiente onde a criança vive, né, as relações que ela está inserida, precisam ser seguras, né? Um ambiente seguro, sensível, que observe aquilo que está acontecendo com a criança, responda a essas necessidades da criança, para que ela consiga ter esse desenvolvimento, né? Vamos começar falando sobre as emoções, então. As emoções, elas fazem parte da vida. A nossa sociedade tem uma tendência a negar ou evitar as emoções consideradas negativas, né? Não expressando, não falando disso, e isso não muda o fato de que a gente vive essas emoções, que elas fazem parte, né? A gente sente medo, raiva, ansiedade, faz parte da vida. E é importante a gente perceber esses sentimentos na gente e a criança também perceber esses sentimentos nela e poder falar disso. Só que a gente não nasce sabendo fazer isso, né? A criança não nasce sabendo nomear que está com raiva, que está ansiosa, que está com medo, que está feliz. Quem ensina isso são os adultos que estão ao redor, que vão ir nomeando isso para a criança, né? Ah, estou percebendo que você está se sentindo triste, estou percebendo que você está ansioso, né? E é a partir dessas experiências, dessas falas, que a criança vai construindo para si o conhecimento sobre as emoções e vai aprendendo a reconhecer e a lidar com elas, né? E aí, como que a gente pode fazer para ajudar a criança nesse processo de desenvolvimento, de conhecer as emoções e lidar com as emoções? Primeiro de tudo, é um ambiente de respeito, né? Então, está disponível para respeitar, para compreender essa emoção da criança, para validar a emoção, né? Observando aquilo que acontece com a criança, permitindo que ela expresse. Nem sempre a criança vai falar sobre o que ela está sentindo. Às vezes ela vai chorar, às vezes ela vai apresentar um comportamento mais irritado, né? Vai se isolar. Então, ela vai estar expressando ali alguma emoção e ela precisa da gente para observar isso e ajudar ela a perceber que isso é qual emoção que é, né? E aí, manter esse diálogo com a criança, conversar, acolher ela é muito importante, né? A gente auxilia dando nome para a emoção. Eu estou percebendo que você está triste, né? Eu também me sinto triste às vezes. O que a gente pode fazer quando a gente está se sentindo triste? E sempre valorizar o fato da criança estar trazendo isso para a conversa, né? Ah, fiquei muito feliz que você compartilhou isso comigo, que você está me contando isso, né? É muito importante a gente falar sobre emoção. E aí, junto com a criança, pensar estratégias, né? Como lidar com cada emoção. Bom, pensando aí na idade, né, de 0 a 5 anos, que é o tema dessa semana, as birras, elas são bastante características dessa fase do desenvolvimento, né? Principalmente a partir ali próximo dos 2 anos, faz parte do desenvolvimento. A birra, ela é uma forma que a criança tem de comunicar a frustração. A criança não tem outros recursos naquele momento para dizer que está frustrada e para mostrar que está frustrada. Então, ela usa da birra.
A gente só vai desenvolver um controle inibitório, que a gente chama, na fase adulta, né? A partir dos 20 anos, desenvolver completamente esse controle, né? Então, durante toda a infância, inclusive na adolescência, a impulsividade, né, a dificuldade de controlar algumas manifestações das emoções, né, ela é muito mais presente. Então, criança e adolescente precisam de mais auxílio nesse sentido, né? E aí a gente precisa entender esse momento que eles estão passando e ajudar mesmo, né? Ajudar a reconhecer, ajudar a lidar. E o fato da gente validar esses sentimentos, reconhecer que a birra faz parte do desenvolvimento, que é uma forma da criança se expressar, não quer dizer que a criança vai poder fazer tudo. Ah, então tá chorando, tá esperneando porque quer continuar vendo televisão, por exemplo, e aquele não é mais o momento de ver televisão, é o momento de dormir, por exemplo. Validar os sentimentos não é deixar a criança ver TV simplesmente, né? Porque ela tá chorando, porque ela tá esperneando. É dizer para ela, eu entendo que você está frustrado, eu entendo que você está triste, eu entendo que você gostaria de continuar assistindo televisão, né? A gente se sente mesmo assim quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas agora é o momento de ir dormir, por exemplo, né? Dentro do exemplo. Então, é importante colocar os limites, inclusive para a criança isso é importante. Mas a gente pode, ao mesmo tempo, reconhecer que ela tem um sentimento envolvido e que é esperado que ela sinta esse sentimento, e tudo bem, né? A gente lida com o sentimento. E aí, pensando em alguns recursos para ajudar nesse processo de compreender as emoções, lidar com as emoções, nós temos alguns livros, algumas atividades que podem ser apresentados para a criança, conversados junto com ela, né? Um deles é esse livro do Monstro das Cores. No livro, cada cor representa uma emoção, e aí, a partir disso, a criança pode fazer o reconhecimento disso, né, em atividades do cotidiano dela, né, como que ela se sente em cada momento, em quais situações da vida dela que isso aparece, né. E aí, desse livro do Monstro das Cores, na internet vocês encontram várias atividades que estão disponíveis. Para a criança pintar um monstrinho, para desenhar lá no Monstrinho da Alegria, uma situação em que ela se sente alegre, preencher o potinho das emoções com situações. Então, tem várias atividades disponíveis relacionadas a esse livrinho que é bem interessante. Tem essa outra coleção aqui de contos infantis sobre os sentimentos, que vai trabalhar também vários sentimentos, né? Tristeza, medo, felicidade, irritação, e aí mostra, a partir de situações cotidianas, né, como é que esses sentimentos aparecem, e também dá algumas estratégias de como lidar com esses sentimentos. Então é bem legal ler junto com a criança, né? Perguntar para ela o que ela está entendendo daquele livro, né? Claro que esses recursos, esses livros, pensando na idade de cada criança, né? Se é uma criança que já está interessada por historinhas, né? Que já está acompanhando alguns livrinhos, é um recurso legal de trabalhar. Se é uma criança mais novinha, a gente vai trabalhar de outra forma, né? Tem essa outra coleção da editora Paulus, que traz vários temas também. Quando coisas ruins acontecem, tem um livro sobre o luto também, tem um livro sobre o divórcio dos pais, o nascimento de um novo irmão. Então, várias situações e vários sentimentos que esses livrinhos trabalham, né? Só que são livrinhos mais extensos, então eles têm desenhos, mas tem mais partes escritas, então são para as crianças já um pouco mais velhas e que já conseguem concentrar a atenção por mais tempo numa historinha. Uma outra estratégia que a gente pode usar para ajudar a criança a reconhecer as emoções, se perceber, né, e perceber os outros é o emocionômetro. Então, pode ser feito tanto nesse formato de reguinha quanto de um cartaz. Ali na foto tem os pregadores de roupa com o nome de cada criança, e aí elas vão lá e colocam o nome delas na emoção que elas estão sentindo no dia. E na reguinha tem as expressões faciais associadas a cada emoção, e aí a criança marca como que ela está se sentindo naquele dia. Pensando na rotina de pandemia, né, em casa, com os pais, de repente pode ter
o pai, para a mãe, para a criança, para os irmãos, cada um colocar ali o seu grampinho na emoção, ou cada um marcar como é que está se sentindo naquele dia, ajuda tanto a se observar e reconhecer qual a emoção que está sentindo, quanto perceber a emoção dos outros também, né? Então é interessante nesse sentido. A gente tem filmes também que abordam as emoções, né? Eu acho que o Divertidamente é um filme já bastante conhecido, né? Dentro da cabecinha ali da menininha tem cada emoção, né? O medo, o nojo, a felicidade, a alegria, a raiva. E aí mostra bastante como é que essas emoções acontecem, né? Bem interessante trabalhar a partir de filme, mas não precisa ser só através de filme que trabalha emoção, né? Qualquer desenho, qualquer filme que a criança esteja assistindo, a gente pode, no final, perguntar para ela, né? Como que você acha que o personagem estava se sentindo, né? Ah, aconteceu tal coisa, como é que você se sentiria se isso acontecesse com você? São formas que a gente tem de puxar o diálogo com a criança para ela falar mais sobre as emoções, perceber mais sobre as emoções, conversar sobre que saídas que o personagem no filme achou, né? Então estava se sentindo triste, o que ele fez com essa tristeza, né? Tudo isso ajuda no processo da criança de conhecer as emoções e lidar com as emoções, né? Algumas atividades também que podem ser feitas, então trabalhar bastante com as expressões faciais das emoções. Ali na foto tem um saquinho que você pode sortear a emoção, e aí a criança pode dizer uma situação que ela lembra de ter vivido ou sentido aquilo, né? O joguinho da memória, que também dá para jogar com as emoções, e aí também falar de em quais situações que eu me sinto dessa forma, né? O que eu faço quando eu me sinto dessa forma. E nos momentos em que a criança está se sentindo ansiosa, nervosa, braba, uma estratégia bem interessante é trabalhar com a respiração, lentificando a respiração. Então, a gente tem alguns recursos que dão esse apoio, né? Tem esse vídeo que vocês encontram no YouTube que chama Técnica de Respiração para Controlar a Ansiedade, que tem o peixinho. E se vocês colocarem lá no vídeo, vocês vão ver que o peixinho sobe e aí a criança tem que puxar o ar enquanto o peixinho está subindo, segurar o ar enquanto o peixinho está lá em cima e soltar o ar bem devagar enquanto o peixinho desce. Essas técnicas de lentificar a respiração, elas são importantes porque elas ajudam todo o corpo a se regular, né? Quando a gente está ansioso, nosso batimento cardíaco acelera, nossa respiração acelera, tem várias alterações no corpo mesmo, e o primeiro passo é desacelerar a respiração. Então, o peixinho ajuda nesse sentido, né? Mas se é uma criança que consegue lentificar a respiração sem precisar do vídeo ou de outras técnicas, também dá só para respirar junto com a criança, né? Mais devagar, para lembrar ela de prestar atenção nessa respiração e desacelerar esse ritmo, né? E aí, nesse sentido, também tem várias atividades de meditação para criança, mindfulness, que é a atenção plena naquele momento. Tem esse baralhinho de Brincando de Mindfulness, que traz várias atividades para esse reconhecimento da respiração, da, da, das emoções, que pode ajudar bastante também. A gente gosta também de trabalhar com esse recurso da caixa da calma ou do kit da calma. Então, montar mesmo um kit de objetos que vocês percebam que ajuda as crianças, né? Cada criança é uma, então tem criança que se acalma com massinha, tem criança que não. Essas garrafinhas que dá para fazer bem fácil com lantejola, purpurina, objetos ali, como vocês estão vendo na foto, molas, um bichinho de pelúcia, então bolinha de sabão. São recursos que vocês percebam que ajudem a acalmar a criança, né? Que às vezes tira o foco daquilo que está incomodando, que está tirando a calma naquele momento e coloca em outro foco e isso vai ajudando a criança a se acalmar, né? E pensa essa como uma estratégia mais interessante que às vezes o cantinho do pensamento, né? Que era utilizado antigamente, ou o castigo, né?
Então, porque ajudar a criança a se acalmar é muito mais efetivo do que punir ela por estar sentindo uma emoção que ela não tem controle, né? Então, a gente observa o que a criança está sentindo, antecipa, né? Mostra para ela que a gente está percebendo e fala, vamos se ajudar a se acalmar, né? Eu vou com você, vamos respirar, vamos pegar a nossa caixa da calma, e assim a criança vai aprendendo a reconhecer a emoção que ela está sentindo e a achar estratégias para lidar com essa emoção. Como a Camila falou, os vínculos sociais, eles foram muito impactados pela pandemia, né? Então, as crianças que se encontravam na escola, ou nos momentos de lazer, no parquinho, passaram a não se encontrar com tanta frequência, algumas crianças até a não encontrar mais, e isso impacta muito a vida de todo mundo, né? Porque o ser humano é social, né? A gente se desenvolve em sociedade, aprende em sociedade, nas interações, né? A gente precisa desse sentimento de pertencimento em todas as fases da vida e as crianças mais ainda, né? As crianças precisam de amor, de afeto, de interações para se sentirem seguras e para conseguir aprender e se desenvolver. Então, é muito importante nesse momento, mesmo que a gente precise se distanciar pelos cuidados com a pandemia, que a gente pense como manter esses vínculos, né? Da forma como for possível, da forma mais segura possível, mas para que se tenha o mínimo de impacto possível, né? Não é se colocar em risco, né? Não é contrariar as medidas de segurança, de saúde, mas pensar como amenizar esse distanciamento, né? Então, tem alguns pais, por exemplo, que falam para a gente, mas meu filho não gosta de videochamada, não gosta de ligação de telefone. Mas, de repente, no momento que essa criança está calma, ela escreve uma carta, ou mesmo que ela não escreva, ela fica com você enquanto você escreve a carta, e ela faz um desenho para essa outra pessoa da família, ou para essa criança, para esse amiguinho da escola, um vizinho, né? Às vezes ela não aceita a videochamada, mas ela aceita gravar um áudio, gravar um vídeo para ser visto depois, ou se as pessoas mandarem esse áudio, esse vídeo, se ela aceita ver depois, né? Uma outra estratégia que algumas famílias utilizaram é a troca de brinquedos. Então, combinar com algum vizinho, algum amiguinho, eu vou emprestar esse brinquedo para você, vou mandar junto um desenho aqui, você me empresta um brinquedo. Então as crianças não vão estar se encontrando, né? Não vão estar respeitando o isolamento, mas vão estar de alguma forma mantendo esse contato, mantendo esse vínculo, essa troca, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento. A gente precisa pensar também nesse tempo de pandemia sobre a rotina, porque toda a rotina que se tinha antes com escola, para algumas crianças tem também o SEMAI, os tratamentos de saúde, essa rotina mudou muito, né? E a rotina, ela traz previsibilidade e segurança, e isso reduz a ansiedade. Então, quando a gente suspende essas rotinas fora de casa, a gente precisa pensar como é que vai ser a rotina dentro de casa, né? O fato de ter uma rotina, além de aumentar a segurança e diminuir a ansiedade, aumenta a aceitação daquilo que está sendo proposto, né? Então, se já está programado que a atividade da escola, por exemplo, vai ser sempre depois do almoço, a probabilidade da criança aceitar fazer essa atividade da escola é maior do que quando ela não sabe quando vai acontecer, né? Hoje tem, aí na semana que vem a gente faz de noite, na outra semana de manhã. Isso gera uma instabilidade que nem sempre ajuda a criança a aceitar aquela atividade. Quando aparecer, talvez ela não esteja preparada para aquilo e aí ela vai recusar com mais facilidade, né? E aí tem que observar para cada criança o que funciona melhor. Algumas crianças funcionam bem com horários, né? Algumas crianças já não acompanham tanto o relógio e funcionam melhor com uma sequência de atividades, né? Então, primeiro toma o café da manhã, assiste um pouquinho de televisão, aí tem a atividade da escola, depois um brincar livre, então uma sequência, né? E para algumas crianças ajuda a ter o local para atividade. Então, sempre que eu for fazer atividade da escola, eu vou fazer nessa mesinha aqui, né? Ou a brincadeira acontece nesse canto e a atividade da escola nesse. Então,
cada criança se organiza de uma forma e é importante a gente observar o que vai funcionando para aquela criança, o que vai auxiliando ela nisso, para aumentar isso, né? E facilitar a, a aceitação dela mesmo, dessa rotina e dessas atividades. Um recurso que funciona com algumas crianças, principalmente as que se adaptam melhor com os recursos visuais, né? As crianças com autismo são muito mais visuais, né? O recurso visual funciona muito melhor que o recurso falado, é o quadro de rotina, né? Então, você pode colocar algumas atividades da rotina na sequência, manhã, tarde, noite, os dias da semana, tudo depende do quanto que a criança compreende e acompanha isso, né? Tem criança que se você colocar um quadro cheio de atividades, cheio de dias da semana, não vai nem prestar atenção. Às vezes vai ser só a linha do dia, como tem ali na foto, né? Uma sequência de atividades do dia, conforme a criança passa, ela vai tirando aquela atividade, colocando no potinho como feita, né? Para algumas crianças funciona muito bem, tanto como organização, previsibilidade, segurança, motivação, né? Então, vai de observar como que a criança reage a esse recurso e dá para fazer com materiais simples, recorte de revista, desenhos que a própria criança faça junto, dependendo da habilidade de desenho que já tenha, né? Fotos da própria criança fazendo a atividade, então dá para adaptar bem esse recurso. Aqui é um outro exemplo que ao invés de colocar um quadro cheio de rotina, né, cheio de dias da semana, colocar só 3 atividades, né? Então, primeiro vai fazer a atividade da escola, daí vai almoçar, depois que vai brincar livre, né? Então, para algumas crianças, colocar menos atividades nesse quadro funciona melhor. E aí, que outros recursos que a gente pode utilizar para aumentar a motivação das crianças para fazer as atividades do dia a dia, né? Sempre usar o recurso lúdico, né? A principal atividade da criança é a brincadeira, o brincar, e quando a gente torna a atividade uma brincadeira, a criança aceita muito melhor. Então, ao invés de insistir para a criança ir tomar banho, por exemplo, né? Vamos dar banho em qual brinquedo? Nesse brinquedo ou nesse, né? Isso aumenta a aceitação da criança da atividade, né? Tornar um jogo, tornar uma brincadeira. Os quadros também podem ajudar nesse sentido, né? Como se fosse uma gincana, usar fichas e sempre partir do interesse da criança, né? Então, se é uma criança que gosta muito de carrinhos, por exemplo, e você está fazendo lá uma atividade com ela que trabalha a questão de grande e pequeno, por que não usar o carrinho, né? Esse carrinho é maior do que esse, né? Você vai estar trabalhando com ela esse conceito que precisa ser trabalhado, esse aprendizado, mas dentro de um tema de interesse dela, né? E isso aumenta também a motivação para a atividade. A questão de proporcionar acertos também é importante. Quando a criança erra muito a atividade, não consegue, ela vai perdendo a motivação. Então, a gente pensar a atividade na justa medida, assim, que tenha um desafio para a criança, mas ao mesmo tempo que ela consiga acertar. Porque se ela só tiver não conseguindo, ela vai perdendo essa motivação também. A gente está muito acostumado a falar para as crianças o que elas não podem fazer. E isso torna mais difícil o processo, né? É que nem se eu falar para vocês, não pensem num elefante azul em cima de um banquinho. Imediatamente a gente já acaba pensando nessa imagem, né? Então, um caminho mais fácil é a gente falar para a criança o que ela pode fazer, ao invés do que ela não pode fazer, né? Dar opções para ela. Então, não pode riscar a parede? Pode riscar aqui no papel, né? Ao invés de falar, não risque a parede, vamos desenhar aqui no papel, oferecer escolhas dentro desse limite, né? Então, precisa fazer a atividade da escola? Você quer começar por essa atividade ou por essa? Você quer usar esse lápis ou esse? Qual cor você quer usar para preencher a atividade, né? Colocar escolhas para que ela se sinta no controle, né? Quando a criança sente que ela está sendo ouvida, que ela está participando, que ela está no controle da situação, a possibilidade dela aceitar e se motivar é maior. E aí, dentro dessa rotina, é importante a gente pensar num equilíbrio, né? Nem
a criança ficar só livre o dia inteiro, sem nenhuma atividade programada, e nem o contrário de encher a criança de atividade programada que fica exaustivo, né? Nem ficar só em atividades que a criança faça sozinha e nem só atividades conjuntas, né? Então, um equilíbrio nessas atividades do dia a dia para evitar excessos mesmo. E aí é importante a gente observar o tempo que a criança consegue se concentrar. Porque para nós adultos o tempo de concentração é 50 minutos para 10 minutos de intervalo. Para a criança esse tempo pode ser muito menor. Então, às vezes a criança consegue fazer uma atividade, por exemplo, né, com concentração, e já perde a atenção logo na sequência. E aí é importante a gente não forçar muito ela nessa demanda de concentração, né? Porque vai ficando exaustivo. Então, se a gente puder incluir intervalos nessas atividades, principalmente nas atividades com tela, né? Que cansam, além do cansaço da própria atividade, a vista, né? A exposição à luz da tela. Então, pensar esses intervalos, alternar entre atividades de concentração e atividades mais livres e com movimento, né? É importante para manter um equilíbrio. Com relação às telas, antes da pandemia, existe uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, de evitar a exposição a telas até os 2 anos de idade, e após os 2 anos desse tempo de telas não passar de 1 hora por dia. Mas agora, no momento da pandemia, né, a gente está precisando flexibilizar um pouco isso, porque muitas crianças estão sem ver familiares e amigos há 1 ano, né? Então, esse contato pelas videochamadas, pelos vídeos, né? Ele está sendo importante para manter algumas atividades, né? Então, a gente tem que pensar numa adaptação disso, né? Para permitir essa interação, para permitir as atividades escolares, permitir a manutenção desses vínculos com a família, mas sempre observando esses sinais de cansaço na criança, de excesso. O excesso de telas, ele aumenta a irritabilidade, ele prejudica o sono, então tem vários pontos que ele pode ser prejudicial, né? A gente tem que observar bastante esse equilíbrio. O uso de fichas, ele pode ser um recurso para aumentar a motivação da criança para fazer uma atividade. Então, digamos que é uma criança que gosta muito de usar o celular, ou gosta muito de jogar um determinado joguinho no celular. A gente pode colocar ali a foto do celular, né? E aí, para conseguir o tempo de jogar no celular, ela precisa fazer 3 atividades diferentes, por exemplo. E aí, conforme ela vai fazendo as atividades, ela ganha uma fichinha e quando ela completar 3, ela pode usar esse celular. Né? E aí a gente pode estimular ela a fazer outras atividades de um brincar mais livre ou as atividades escolares, né? Adaptando para cada criança a necessidade daquele momento, né? Mas às vezes essa atividade que a criança gosta muito serve de estímulo para ela fazer as outras atividades. Pensando também no equilíbrio da rotina, né? É importante que a gente tenha momentos em família. Às vezes essa sobrecarga das famílias, né, essa necessidade de trabalhar, de organizar a casa, mais a rotina das crianças, vai entrando num ciclo que a gente acaba não incluindo momentos de diversão em família, jogos em família, atividades voltadas para o lazer mesmo, né, conjunto. E esses momentos são muito importantes para a criança se sentir parte, né, se divertir junto com os familiares, né, brincar, conversar. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E a gente pode também incluir na rotina da criança algumas atividades da rotina dela, de casa e da autonomia dela, né? Sempre observando aquilo que a criança já consegue fazer sem um risco, né? Então, atividades seguras para ela, mas já desde pequenininha elas podem ajudar a guardar os brinquedos, por exemplo, né? Guardar alguns objetos da casa que não sejam perigosos. Então, incluir ela nessa rotina da casa também pode fazer muito bem. Para as famílias que têm mais de um filho, uma dica que a gente dá é separar um tempo de exclusividade para cada um, né?
Então, se tem mais de um cuidador, se tem um pai, uma mãe, uma avó, que cada um possa ter um tempo exclusivo, né? Então, agora é o nosso tempo, né? O tempo com o filho mais velho, dentro das possibilidades daquela família, né? Mas ter um tempo da mãe com aquele filho, do pai com aquele filho, porque senão a gente está sempre todos juntos e aí a gente observa a queixa, né, de muitas famílias de ciúmes, a criança está chamando atenção, não me deixa dar atenção para o outro. E se a gente se organiza para oferecer esse tempo de exclusividade, às vezes essa disputa diminui. As regras e os combinados, eles têm uma importância bastante grande para as crianças, né? Faz bem ter regras e combinados, situa a criança, também traz uma previsibilidade, uma segurança, né? O excesso de regras, ele pode ser cansativo e a falta de regras pode gerar ansiedade pela instabilidade, né? Então, uma ideia é construir essas regras, esses combinados junto com a criança, isso aumenta a aceitação daquele combinado, daquela regra, né? Ouvir a criança sobre o que ela acha sobre aquele combinado, aquela regra, se ela tem uma sugestão sobre aquilo, como aquilo pode ser feito, né? Quanto mais as regras forem claras, constantes, coerentes, maior a aceitação delas, né? Quando as regras são confusas, a criança não sabe direito qual que é a regra, então cada semana é de um jeito, se os pais estão com mais pressa, acontece de um jeito, se naquele outro dia está com mais calma, acontece de outro jeito, ou, por exemplo, para a criança, ela não pode comer no sofá, mas os pais comem no sofá, por exemplo. A criança não pode ficar muito tempo na tela, mas os pais ficam muito tempo na tela. Essas incoerências também, tudo isso diminui a probabilidade da criança aceitar aquele combinado e seguir mais esse combinado, né? Então, combinar junto com a criança e fazer de uma forma que seja clara e coerente ajuda nessa rotina de regras, né? Mas a gente precisa entender que é um tempo de desafios para todos, né? Para as famílias também. Então, as coisas não estão acontecendo com todo o apoio que se tinha antes, né? Muitas dificuldades estão acontecendo na rotina das famílias, e aí a gente precisa flexibilizar. Então, às vezes a gente quer colocar muitas regras, mas a gente não tem condições de seguir todas aquelas regras. Então, é importante selecionar quais são as regras fundamentais da casa, né? Quais são as regras que de fato são as mais importantes para se comprometer com elas, né? Isso ajuda, facilita na rotina da família. Às vezes se compromete com muitas regras e aí não consegue cumprir, não consegue manter uma coerência, vai se perdendo no meio do caminho e aí isso dificulta, né? E nesses tempos, né, em que as famílias estão passando muito tempo dentro de casa, só entre si, né, a convivência aumentou muito desse núcleo familiar, né, como é que a gente pode pensar um ambiente saudável para a convivência de todos, né? O estresse de todos está mais alto, né? Tá todo mundo vivendo situações desafiadoras e precisando lidar com as próprias emoções. Então, está aberto para acolher a criança, confortar, transmitir segurança, né? Dialogar com a criança e principalmente usar formas de ensino que não sejam punitivas ou agressivas, né? A gente sempre optar pelas formas mais construtivas de resolução de conflitos, né? Conversar com a criança, achar estratégias conjuntas, ajudar a se acalmar e a perceber a emoção, como a gente conversou ali no começo, né? A criança aprende muito pelo exemplo, pelo observando, né, como o adulto está reagindo. Então, não adianta a gente pedir para a criança não gritar, por exemplo, se a gente está gritando com ela o tempo inteiro. Então, pensar e observar também como que a gente está cuidando desse ambiente domiciliar. É importante elogiar e dar atenção quando a criança está fazendo coisas positivas, né? Reforçar e reconhecer os aspectos positivos, as coisas boas, aquilo que ela está fazendo de bom.
as qualidades dela, né? Às vezes a gente foca muito naquilo que está difícil, que a criança não está fazendo, que a gente está tendo dificuldade, e é importante reconhecer o contrário, né? Dar atenção para os comportamentos que estão positivos, que estão bons, que estão indo bem, né? E a gente precisa cuidar muito com o que a gente fala sobre a criança e principalmente na frente da criança, né? Porque a criança está escutando. E a partir dessas falas que são feitas sobre ela, ela vai formando a imagem que ela tem de si mesma, como que ela se percebe, como que ela se vê, né? Então, às vezes a família fala, porque fulano é muito difícil, fulano é uma pessoa difícil, e a criança vai crescendo com essa fala, né? E vai se entendendo como uma pessoa difícil, vai construindo a imagem que ela tem dela a partir disso. E então é um ponto que a gente precisa ter cuidado, né? Sobre o que a gente fala da criança. E aí é importante a gente pensar que a saúde mental de todos na casa ela é importante, né? A pandemia aumentou as tensões para todo mundo. Não são só as crianças que estão mais irritadas, mais ansiosas, né? Os pais também, os familiares de modo geral, os adultos, né? É um tempo de bastante desafio para todo mundo. Então, cuidar de si também é fundamental, né? A gente vai conseguir ajudar a criança a lidar com as emoções se a gente está conseguindo olhar e cuidar das nossas emoções também, né? E isso é bastante importante para a gente manter uma saúde geral da família, né? Não adianta só olhar para a saúde da criança sem olhar para a saúde dos adultos que estão ao redor, né? A gente saber reconhecer quando a gente precisa de ajuda, quando a gente não está dando conta, quais são os sinais de risco, né? A quem a gente pode recorrer num momento de necessidade de ajuda, chamar essas redes de apoio mesmo é importante para prevenir práticas que não são educativas, que são violentas, né? Um ambiente de agressividade, ele não é saudável não só para a criança, mas para os adultos que estão ao redor também. Muitas vezes a gente vai precisar reconhecer e buscar ajuda. E lembrar que nesses tempos, né, apesar de toda a dificuldade que a gente está tendo e de talvez as crianças estarem tendo atrasos no seu desenvolvimento ou retrocessos em alguns pontos, elas estão tendo a oportunidade de aprender outras coisas também, né? Flexibilidade, se adaptar, lidar com situações difíceis. Momentos difíceis acontecem na vida, né? E o sofrimento faz parte, mas a gente pode enfrentar, se ajudar, né? Cuidar uns dos outros, ter responsabilidade social, também são aprendizados muito importantes nesse tempo e que as famílias podem ajudar as crianças a perceber isso e a trabalhar isso. Bom, gente, o que eu tinha separado para a gente conversar nesse momento era isso. Eu deixo o meu contato, meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Também trabalho aqui no Centro de Especialidades Terapêuticas de Araucária, também pode ser entrado em contato aqui com o centro. E agora abro para as dúvidas que possam ter ficado, questionamentos, né? Perfeito, Luísa. Foi muito bom ouvir você nesse momento, né? E aí, enquanto você foi falando, eu fui anotando aqui várias questões, vários pontos importantes da sua fala, que vem muito de encontro com muitas questões que a gente já vem trabalhando, tentando trabalhar com os profissionais, né, com as famílias no geral. E uma coisa que eu lembrei enquanto você falou, foi uma vez eu estava numa palestra de um professor, e ele contando a experiência de vida dele com a filha menor dele e tudo mais, e aí ele usou um exemplo, e ele falou que na família dele, ele sempre quando tá com alguém chateado, com raiva, bravo, eles sempre utilizam a seguinte estratégia e que eu adotei para mim. E aí eu vi o quanto é difícil falar de sentimentos e emoções. E a tática dele é, quando alguém está nervoso, brabo, chateado, é perguntar: qual é o nome desse sentimento? Como é o nome disso que você está sentindo? E aí na hora não fez sentido, mas em vários outros momentos da minha vida, no meu dia a dia, eu ficava pensando e perguntava para as pessoas: como que é o que você está sentindo? Qual é o nome disso que você está sentindo?
E é difícil, mesmo para nós adultos, dizer, muitas vezes assim, se vocês fizerem esse teste, vocês vão ver que as pessoas vão falar assim, eu tô com raiva. Não, não é raiva, eu acho que eu tô chateada. Nós não sabemos denominar com precisão o que nós estamos sentindo no momento. Imaginem as crianças. Então, o quanto é bacana a gente reforçar essas práticas que você trouxe para a criança saber lidar, porque a criança não sabe o que é aquilo, o que acontece? Explode, né? Acaba brigando, xingando. Foi a Páscoa recentemente. Eu vi inúmeras crianças tendo comportamentos inadequados no mercado, porque queria isso, queria aquilo, né? Queria o ovo tal, não tinha mais. Então, assim, várias crianças, várias famílias passaram por dificuldade aí nesses últimos dias por conta disso. E o quanto é interessante a gente trabalhar com essas crianças para que elas saibam lidar e reconhecer o que elas estão sentindo. Porque a partir do momento que a gente entende o que nós estamos sentindo, eu acredito que a gente tem uma facilidade para lidar com ela depois, né? Então, eu acho bem bacana essa dica, assim, essa orientação do professor que eu adotei na minha vida e tem funcionado, né? Então, eu acho bem bacana. Outra questão muito importante que você falou, Luísa, e que nas instituições nós temos muito claro isso, é a importância da rotina, né? Porque a gente sabe que regula essa ansiedade da criança. Então, por exemplo, quando nós temos lá no CMEI, lá na escola, uma rotina estabelecida, não é aquela rotina rígida, que não pode passar, não tem que ser isso agora por conta disso. Mas assim, que a gente consegue fazer, eu uso o termo sempre, os combinados, né? Então, assim, acaba ajudando a criança a regular essa ansiedade no sentido, a gente vai no parquinho? Que horas que a gente vai no parquinho? Nós vamos no parquinho? É agora que nós vamos? Que horas que nós vamos no parquinho? É agora? Depois? Quando você tem esse combinado com essa criança e que você estabelece um painel de rotina, você fala assim, lembra do nosso combinado? O parquinho lá na nossa rotina tá depois do quê? Depois da sopa, depois do almoço, depois do soninho. Então, ele vai lá e ele olha aquele painel da rotina e ele fica tranquilo, porque ele sabe que depois do parquinho, ou depois da sopa, ou depois do almoço, vai chegar aquele momento que ele tanto está esperando. Então, isso é bem legal, porque acalma, né? Acalma essa criança, baixa essa ansiedade. Outra coisa muito importante que você falou, e que a gente tem falado muito com as famílias e com os profissionais ao longo dessa semana, é a questão do brincar. A criança é brincar. A criança brinca, a criança aprende pela brincadeira. E você frisou isso hoje na sua fala, e que vem muito de encontro com o que a gente está falando. A criança, ela vai fazer as atividades pedagógicas remotas? Sim, ela vai fazer. Mas ela vai fazer como? Brincando, né? Se divertindo, para que seja algo prazeroso. Até nós temos orientado algumas situações em que a gente fala assim, não fale atividade. Senta aqui, vem aqui que agora a gente vai fazer a atividade. Não, vamos brincar, vamos fazer, né? Vamos contar uma história, vamos pular a amarelinha, vamos empilhar os carrinhos, vamos brincar de tal coisa, porque para a criança nada mais é do que uma brincadeira, né? Então, eu acho que essa forma de conduzir torna o processo muito mais leve para a criança, né? Durante esse período de atividades remotas. Você falou também, Luísa, de algo muito importante, e que a gente, enquanto profissionais da área da educação infantil, que defende a infância, a gente vem falando muito sobre o protagonismo infantil, que não é a criança fazer o que quer, do jeito que quer e na hora que ela quer, mas é entender que essa criança, ela tem vontade, ela tem opinião, e que ela pode sim, de uma forma mediada, e aí a gente usa o termo do protagonismo compartilhado, que essa criança, junto com a família, ou junto com o profissional, com o professor ou educador lá na instituição de ensino, a criança tem a possibilidade de escolher, tem a possibilidade de participar de todo o processo, seja a hora de escolher uma roupa, de organizar os seus pertences, de guardar o material, ela é o centro das nossas ações, tanto na unidade educacional, quanto ali quando a gente está com a família, envolver essa criança, acreditar que ela é um ser que está em desenvolvimento sim,
mas é um ser capaz de muitas coisas, né? E aí, outra coisa, Luísa, que eu gostaria que você reforçasse também, enquanto profissional da área, é que muitas vezes a gente, enquanto adulto, diz não. Não faça isso, não, agora não, não, não. E uma coisa que eu acho muito importante é, tanto em casa quanto nas unidades educacionais, que a gente tenha um diálogo constante mesmo com as crianças. Então, explicar o porquê do não. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Explicar o porquê desse não. Por que não? Por que não agora? Né? Como você falou, foi muito bacana a questão do reforço positivo. Aonde que vamos desenhar? No papel. Isso, então vamos desenhar no papel, na parede não. Então a gente trabalha o reforço positivo, né? Mas em alguns momentos nós precisamos dizer o não, porque o não é um ato educativo. É um ato de amor dizer não muitas vezes, né? Mas como dizer um não que não gere toda essa ansiedade, essa birra, as crianças sapateiam, esperneiam, se jogam no chão. Então, eu acredito que quando a gente justifica o não, diminui esses impactos, essas birras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá bom? Bom, dependendo da idade que a criança tiver, vai ter o espernear, e o chorar, e o sapatear, independente da forma como a gente colocar, porque é como eu falei, a birra faz parte do desenvolvimento, e a frustração gera uma reação. Então, se for uma criança ali de 2 anos, mesmo que você fale o que ela pode fazer, mesmo que você, né, dê alternativas, inclua ela na decisão, ela vai ter uma reação, porque ela está experimentando o que é se frustrar, né? Eu quero comer o chocolate da Páscoa, por que eu não posso? Faz parte, o espernear faz parte de entender, né? Então, para as crianças muito novinhas, isso vai acontecer, mesmo se for feito com o melhor manejo possível, né? E aí que entra o validar da emoção, né? Então, eu entendo que você está se sentindo frustrado, eu entendo que você está se sentindo triste, eu entendo que você fica com raiva quando você não pode fazer as coisas que você quer. Mas nesse momento, o que é possível fazer é isso, né? Nesse momento não dá para comer o chocolate, dá para comer o chocolate tal, na data que for determinada, né? A gente vai precisar esperar, que nem você falou, né? O situar o quando vai poder fazer é regulador para a criança, né? Então, eu não posso agora, mas eu posso no final do dia, eu posso no final de semana, quando que eu vou poder, né? Ou onde que eu vou poder, sinalizar para a criança qual é a possibilidade, né? E não o que ela não pode fazer. E sobre as emoções, o que você falou é muito importante porque a maioria dos adultos não teve essa educação emocional. Então, a gente não aprendeu a reconhecer as nossas próprias emoções. Socialmente, a gente vem de uma sociedade que fala para engolir o choro, que não diz para pensar positivo, para não falar das emoções negativas. Então, a gente não teve, a maior parte de nós, né, socialmente, essa construção, essa ajuda. Então, a gente precisa ofertar para as crianças algo que nem sempre na nossa história a gente teve, né? E isso que é bacana, né, Luísa? A gente preparou esse momento justamente para auxiliar todos os profissionais e as famílias, porque eu sempre falo, ninguém erra porque quer. Às vezes falta uma informação aqui ou outra ali, e justamente por isso que a gente está proporcionando esses momentos para que a gente possa acertar mais, ser mais assertivo nas mediações com as nossas crianças, né? Então, agradeço e passo a palavra agora para a Patrícia, que ela também tem algumas perguntinhas para você, tá bom? Obrigada, Luísa. Então, Luísa, quando a gente falou com as unidades sobre o tema, surgiram muitas perguntas. E muitas perguntas já foram respondidas durante a tua fala, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como conversar com as crianças sobre esse momento que estamos vivendo, sobre esse vírus, de que forma, a melhor forma da gente abordar esse tema. A gente deve abordar esse tema com eles ou não? Você comentou que a gente não deve esconder
as coisas que estão acontecendo para as crianças, mas qual que é a melhor forma das famílias conversarem sobre esse tema com as crianças? Uhum. Sim, é muito importante falar com as crianças, porque as crianças percebem que tem algo acontecendo, né? E as crianças percebem quando tem um sofrimento, quando os pais estão mais estressados, que estão angustiados. Então, isso não passa despercebido pela criança, né? Ela percebe que está acontecendo, e se isso não é conversado com ela, pode gerar um sentimento de exclusão, culpa, né? Mais sentimentos negativos relacionados a isso. Então, o melhor caminho é conversar, sim, sobre o que está acontecendo. Numa linguagem que a criança entenda, né? Numa linguagem clara, lúdica, né? A gente tem muitos materiais disponíveis já feitos sobre a pandemia, que ensinam o que está acontecendo, que ensinam como se proteger. Então, a gente encontra muito material já voltado para essa linguagem mais para o público infantil para trabalhar, e essa é a melhor forma, né? Através do lúdico, brincando, lendo uma historinha sobre, é, perguntando para a criança o que ela acha que a gente pode fazer para vencer esse vírus, né? Envolvendo a criança nesse diálogo, mas conversando, sim, abertamente com a criança, numa linguagem que ela entenda, respondendo todas as dúvidas e acolhendo os sentimentos que surgem. E nas atividades que estávamos propondo durante o ano, nos protocolos, a gente até sugeriu alguns vídeos explicando, músicas também bem ilustrativas, com bastante imagens, então é bem interessante. Agora passo a palavra para a Marilu, que ela tem mais questões também para fazer. Oi, Luísa, primeiramente, nossa, você deu conta, assim, de um cabedal enorme, tem bastante coisa ainda para a gente conversar, mas essa primeira parte de prevenção, assim, ficou excelente. Eu queria conversar um pouco mais com você, porque a gente recebe de demanda quando a gente está no Departamento de Educação Infantil, tanto das escolas, das pedagogas, que os pais relatam a questão da birra. Você colocou que faz parte do desenvolvimento, que ele está se expressando e tal. Em que momento a família deve se preocupar? Em que momento essa birra não é mais a birra que é a do desenvolvimento, já é alguma coisa que está além e que de alguma forma a gente da família acenda uma luzinha para ajudar a nossa criança. Então, é bem importante a gente observar esses sinais, né, de alerta, quando a criança demora muito tempo para se regular e para se acalmar, né, mesmo com ajuda, mesmo com os pais ali apoiando a criança, fica às vezes o dia inteiro naquela alteração, né, então esse momento da birra não passa, tem muita dificuldade, às vezes acontece uma coisa naquele dia e o resto do dia da criança vai ser uma dificuldade, e aí isso já é um sinal de alerta. Quando a criança faz comportamentos de risco também, para si e para os outros. Tem algumas crianças que começam a se machucar, a bater a cabeça na parede, a puxar cabelos, unhas, fazer comportamentos que podem machucar mesmo, né? Às vezes ela e outras pessoas, isso também é um sinal de alerta, né? Mas principalmente, assim, a intensidade dessa reação e a duração dessa reação, né? É esperado que a criança manifeste essa emoção, mas passado um tempo, mudando o foco, com a ajuda dos pais, que ela consiga ir se regulando e voltar para as outras atividades do dia, né? Se isso for muito longo, estragar o dia, estragar a semana, ou se for uma intensidade muito grande e a criança estiver se colocando em risco, a gente já acende um sinal de alerta. É interessante, né? Porque nesse período pandêmico a gente tem tido os relatos da intensidade das coisas como tem acontecido, né? É uma forma de reagir mesmo e a gente, como família, vai ter que ter a sensibilidade, né, Luísa? E tentar lidar da melhor forma com as nossas crianças, mas é sempre bom a gente saber até que ponto a gente está lidando com o parâmetro que eu posso controlar e com o parâmetro que eu, de alguma forma, preciso de alguma ajuda.
Luiz, eu quero agradecer, dizer que a gente vai conversar mais sobre a psicologia, vai ter mais coisas para a gente conversar, que esse momento vocês são profissionais, assim, que fazem toda a diferença quando se falou da regulação das emoções, o que fazer para regular a emoção com a criança, nós adultos, era tudo que eu precisava ouvir. Eu sei que algumas coisas estão no caminho certo, algumas coisas eu vou precisar melhorar, né? Muito bom ouvi-la. E passo para a Adriana para fazer as considerações com você, finais, tá bom? Muito obrigada, Luísa. Obrigada, Marilu, a Patrícia, a Camila e, em especial, a Luísa, né, que trouxe de uma forma tão gostosa, tão carinhosa e tão didática falar sobre um tema assim que está tão doído para todo mundo, né, que falar sobre saúde mental, quantas pessoas que a gente não conhece que estão tendo problemas seríssimos justamente pela avalanche de informações que estão recebendo nas suas residências, né? Vamos fazer uma leitura de um bom livro, vamos ouvir músicas, né? O YouTube traz coisas bacanas também, quem não tem acesso a outras formas de leitura, mas ouvir vídeos inspiradores, ouvir conversar, chamar as pessoas por chamada de vídeo, para falar com aquela criança, inclusive amiguinho da própria sala, né? Para conversar entre eles. A gente não é profissional da área de psicologia, mas a gente também entende que precisamos buscar estratégias para o diálogo, para não ficar nesse isolamento, porque o isolamento ele é físico, né? Ele não precisa ser social. O isolamento ele está entre eu e você ele estar juntos, numa distância ali mínima. No entanto, eu estou conversando socialmente com vocês nesse momento. A gente está possibilitando, através das tecnologias, diferente de antigamente, que era escrito cartas e que a gente ficava esperando cartas, depois a gente vem com e-mail. Hoje é instantânea a conversa, o recado, a mensagem positiva. Então, que a gente saiba aproveitar esses momentos também, né, Luísa, justamente para que haja esse caminhar, essa ponte, que a gente não crie barreiras, mas que a gente construa pontes, né? São falas assim até simples, mas falas para entendimento das nossas famílias que nos acompanham. Então, eu quero, em nome da Secretaria de Educação, agradecer ao secretário que dispôs, e você, principalmente, por ter assumido esse desafio. A equipe da Educação Infantil, através da Camila e da Marilu, também vão fazer algumas provocações em breve, porque não é só isso que nós vamos querer de vocês, nós vamos querer um pouquinho mais, mas está saindo do forno ainda, como diz a Marilu, não vamos dar spoiler, né, Marilu? Mas a intenção é que a gente leve para as famílias o olhar de um especialista como é o seu, né? O olhar daquela pessoa que vem para contribuir sobre a ação do ser humano e não necessariamente para apontar dedos, porque hoje a secretaria ou qualquer outro profissional, a gente não está aqui para apontar dedos ou para criticar a atuação de ninguém, mas sim para aprender juntos, porque tanto eu quanto você, a gente também nunca viveu, assim como as nossas famílias, um momento como esse, né? Um momento de olhar para si e agradecer. Agradecer que estamos bem, que ainda estamos caminhando, que podemos buscar, junto com a Secretaria de Saúde, momentos de formação nas questões da fonoaudiologia, da psicologia, da fisioterapia, da nutrição, mas para além disso, quem nos ensina diariamente são as nossas crianças, as nossas famílias, porque eles estão sendo assim verdadeiros heróis nesse processo de contribuir com a educação e com a saúde também, né? Então eu queria, em nome da secretaria, agradecer a tua dedicação, o teu empenho, a tua responsabilidade, porque para além da nossa profissão, que a gente faz o juramento lá na hora da formação, a gente também tem empatia para construir junto um mundo melhor. Então, nossa gratidão. Eu vou abrir para você também dar um tchau para a rede, para depois a gente finalizar essa conversa. Obrigada. Eu que agradeço e parabenizo vocês pela organização, né? Um evento muito bem construído, muito bem conduzido, com todo o apoio. Parabéns para vocês. E obrigada pela acolhida, pelo espaço. Obrigada, Luiz. Então, nós da Secretaria de Educação agradecemos a todos que estiveram conosco nesse momento, com gostinho de quero mais, como eu falei, e aguardamos todos e todas para amanhã,
para mais um momento de diálogo com as famílias sobre a saúde nesse período de pandemia, mas uma saúde que é para além, né? Que é para a vida. Então, um abraço a todos, acompanhe as nossas redes sociais e até breve.